Hi everyone, salut todo mundo, olá a todos, seja bem-vindo, be welcome, sejam todos bem-vindos ao Vocês Já Sabem Sentinel Channel. Bem, sei que nós prometemos, estamos aqui todas as terças-feiras, mas não podemos estar aqui ontem em respeito ao Dia da Dipanda. Data memorável, 50 anos de independência, digna de respeito. Porém, isso não deve nos apoquentar, até porque hoje é quarta e podemos sempre falar da quantidade dos nossos serviços hoje. Nos próximos dias estaremos voltando às terças-feiras. Bem, sem mais delongas, gostaríamos de adentrar naquela que é a nossa esfera, uma das esferas top, não melhor do que as outras, mas esta é top em particular porque é uma das esferas que me deu o título de licenciado. Bem, dizer que os temas discutidos aqui nessa esfera, a esfera é conversa, os temas discutidos aqui nessa esfera não constituem base legal de plano curricular de licenciatura em Economia. Então, as academias e os livros continuam sendo fonte credível e legal para a formação em Economia. Nosso foco principal aqui é causar em ti o desejo por mais e mais saber pela Economia. Bem, entrando no tema, que é Introdução ao Conceito de Economia, a palavra Economia foi primeiramente introduzida na Grécia Antiga com uma expressão oikonomos, sendo oikos significando casa, nomos significando regra, que depois foi transliterada para organização. Assim sendo, de forma etimológica, a economia significa organização da casa ou regras da casa. Bem, mas cientificamente a economia é definida como a ciência responsável por estudar o processo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, lidando com recursos ilimitados diante de inúmeras necessidades e desejos. Complicado, não é? Então, eu trouxe para ti duas definições top. Uma é do meu honorável professor Lumbo, que definia a economia como a ciência do bem-estar, deixando claro que nos dias de hoje, nos sistemas em que nós estamos conectados, não tem como ter bem-estar sem entender ou ter noções básicas de economia. Isso, como assim? Por que é bem-estar? Aí vem a segunda definição, que é da minha noiva, que ela diz que a economia é a ciência dos gastos racionais. E olha que ela nem é economista, ela é dentista. Então, começamos aqui a ver o nível de importância da economia na sociedade em que vivemos. A economia lida com dois elementos principais. Lidar com dois elementos principais. A primeira, recursos. E esses recursos, eles são finitos, ou seja, não temos em demasia. Eles vão acabar um dia. No outro lado, nós temos necessidades e desejos, que são infinitos, ou seja, não vão acabar. Um exemplo prático disto é um caso hipotético. Imagine que nós estamos a avaliar a vida do João. O João nasceu e ele precisa de condições de saúde pré-natais. Cresce o João, está com idade primária, o João precisa de condições para que possa fazer a primária. Mais um tempo de crescimento, o João agora precisa de fazer ensino médio. Precisamos de uma instituição média. O João cresce e o João agora precisa de uma instituição superior. O João precisa fazer ensino superior. Passa mais um tempo, o João se licenciou, agora precisa entrar no mercado de trabalho. O João começou a trabalhar, passou um tempo, o João se casou, tem uma família e agora precisa de uma casa. Neste exemplo prático, nós vimos três necessidades principais: saúde, formação ou educação. Vimos emprego, como também tem necessidade de emprego e necessidade de habitação. Imagine que tu és o João. Sabemos nós que nem sempre nós temos recursos suficientes para satisfazer todas essas necessidades. Então, o modo como você vai procurar satisfazer essas necessidades e desejos com base aos teus poucos recursos é denominado como gestão racional dos recursos, ou seja, aplicação nata da economia. Agora, foca comigo. Este é só um caso hipotético do João. Numa sociedade nós temos vários Joãos. Então, do mesmo jeito que o João precisa
entender noções de uso racional de recursos para poder satisfazer as suas necessidades, o governo também precisa de ter as mesmas noções de uso racional dos recursos para satisfazer as ilimitadas necessidades da sociedade. Por isso que em política ouvimos bastante, né? O mais importante é resolver o problema do povo. Esse problema resolve-se com o uso racional dos recursos que o Estado /país dispõe. Então, já vem a importância de economia. Eu tenho dito que eu não sei se eles entendem de economia, se entendem, aplicam-na de forma empírica, mas se verificarmos as vidas dos nossos pais que trabalham como agentes de segurança, eles são incríveis. Nem que eu esteja aqui a aplaudir o estilo de vida de muitos, mas se notarmos, muitos deles têm um salário abaixo de 40 mil kwanzas. E muitos deles têm 2 famílias, em cada família 3 filhos, os filhos estão a estudar, os filhos matabicham, almoçam e jantam. E vida que segue, mas eu estou a conseguir fazer essa gestão. Muitos deles, é claro, que as suas mulheres também são nossas mamães zungueiras, que têm dado uma força incrível, muitas das vezes até mais do que o próprio marido. Mas imagine você uma família cuja renda mensal não ultrapassa o limite de 90 mil kwanzas, mas conseguem fazer essa gestão toda para conseguir fazer com que as crianças continuem a estudar e ao mesmo tempo tenham o que comer e onde dormir e o que vestir. Então, de forma empírica, as pessoas têm implementado normas de raciocínio econômico. E por que, mesmo aplicando essas normas, elas não atingiram o bem-estar? Porque há uma necessidade de sairmos do empirismo para o científico ou a percepção nata da coisa. Daí a importância de todos nós dominarmos noções básicas de economia. Porque, verdade seja dita, não tem como proporcionarmos bem-estar sem estarmos a par com a economia. Era tudo, muito obrigado. Continuaremos na próxima vez em que a Esfera e Conversa bater à vossa porta. Até